organizado. Você quer estar num lugar bonito, você quer Certeza. chegar numa cama boa, Chega lá no Booking e ter as fotos bem as bonitinhas. fotos bonitas para você fazer e ficar, para você passar, você vai ali para se divertir quando você aluga. Então, hoje em dia, a gente tem esse mercado também para o arquiteto, de pegar esses imóveis menores ou deixar organizado para ir para um Airbnb da vida, um Booking.com, e vai alugar para a pessoa rentabilizar. Eles estão fazendo muito, bicho. Até lá em Porto Galinhas também, e além da Mandaré, é, com- é um flat, mas o flat muitas vezes ele tem o quarto, Sim, né? Agora é estúdio. são estúdios, Estúdio, né? são pequenos. São pequenos. Você tem aqui a cozinha, tem o banheiro e aqui tá a sua sala com sua cama, Sim, não é? sim. Pequeno, bicho, aquilo ali, só que tipo, é um quarto de hotel. É um quarto, É um quarto de é um quarto de hotel, hotel. mas aí você vai ter toda uma estrutura de hotel dentro de um flat, que ele vai te dar algumas coisas. Então, assim, com um projeto direcionado, aí você consegue realmente ter algo interessante. Lógico que para um casal, um filho a mais, Tem tá até pra entendendo? Assim, moradia isso agora. Até pra tem, moradia. Ó, aquela região ali do Porto, do Recife. sim, onde vai fazer os silos. Não tem? Vai Tem um ter. edifício lá, que eu acho que é o mais baixinho, que ele é bem largo. Ali é só de flat. É, mas aí isso é uma tendência que é mundo. Se você for para São Paulo hoje, você vê apartamentos de 20 e poucos metros quadrados, que é uma tendência mundial da pessoa morar só Cara, e bicho, mas é você fogo, né, E velho? você ter uma. Agora sim, você tem uma estrutura todinha. Você tem um market, um supermercado dentro do flat. Agora, Entendo. recentemente eu fiquei em São Paulo no flat. E aí ele tinha uma academia, ele tem uma lavanderia e ele tem um supermercado. Ou seja, dentro eu me resolvo sem poder sem sair. Agora é um apartamento de 20 metros Daqui a quadrados. pouco você tá acima, você tá em pé. Não, mas aí para você Mas sua, sozinho. sua tele, que nem aquelas, que nem no Japão, você tem hotel cápsula. Tu É, já viu esse hotel cápsula? já as cápsulas que tem mais aí é por quê? Porque a gente Japão tem é uma área que ele não tem área. Então, o metro quadrado no Japão é um dos mais caros do mundo ou o mais caro do mundo, por conta disso. Ele não tem local. Então, ele fez aeroporto Vou fazer um desse, dentro do mar. vamos fazer um desse aqui no ABB aqui. O hotel cápsula aqui no ABB. Porque assim, querendo ou não, muitas pessoas, aqui em Serra, você vê. Eu tenho um problema com isso pra terra no IPCEP. Tem muita gente querendo morar no IPCEP. Sim. Aí, por que não? Porque minha família mora lá, eu quero morar lá. Mas é um bairro que hoje está autossuficiente. É um bairro. Mas não, Eu não sei se é verdade o dado que eu vou te passar aqui agora. Eu acho que eu não posso nem passar. Mas me disseram que tinha 16 mil pessoas morando no IPSEP. pô, eu não duvido não, viu? Eu Eu não não sei se duvido é não. verdade, tá Não entendendo? duvido. Mas você vê. Então, assim, ali eu só ando com GPS. Eu não sei andar no IPSEP. Ah, eu ia dizer assim, porque é isso, mas é muito Não sei complicado. andar no IPSEP, não. Não sei andar no IPSEP. E aí você fica vendo. Eu fiz agora Quer recentemente. mais alto? Tá certo. Recentemente eu fiz uma reforma de uma casa lá. O pessoal me procurou. Aquela casa antiga do IPSEP. E aí, muito quente. Eu fui a uma reunião lá, final de tarde. Elas estavam agoniadas. Agoniadas, agoniadas. E a reunião foi ruim. Porque você via assim um ventilador. E o ventilador vinha com aquela coisa quente. Tudo. É. E aí a gente fez uma reforma. Deu uma subida no telhado. Não fez muita coisa, mas aí trocou algumas coisas. Se você ver a casa hoje, rapaz, o encantamento delas, aí fez um modulado, a cozinha toda perfeita, o quarto. Aí disseram, Saulo, tem um arrependimento. Eu fiz, qual foi? Ela fez não ter trocado o piso. Ah, Aí eu sim. fiz, não, mas hoje em dia eu não preciso mais nem tirar o teu piso. Hoje em dia a gente tem um vinílico clique, que tu não precisa nem fazer nivelamento. Então você vai botar por cima. Acabou. A parte de vocês têm que estudar muito novos materiais, não é A isso? gente está sempre recebendo novos materiais. Eu vou muito atrás. Eu viajo, para você ter ideia, a Milão há 15 anos. Para ir para a maior feira de design do mundo. Demora quanto tempo para aquela novidade que tá lá? Uma que seja viável, lógico, né? É, Que porque tem umas que é muita viagem. é, Mas uma que seja viagem, que você diz, pô, isso aqui pega. não é nem viagem, é porque tem um custo agregado altíssimo. Certo. Aí para chegar aqui, vai chegar primeiro em São Paulo depois de um ano. Agora, por exemplo, na feira de Milão a gente vai ver uma tendência de cor, que aí chega rápido, e um tecido. O móvel hoje está sem puxador, tá tudo clique. O móvel hoje está retrô, tá orgânico. Tá entendendo? Diz que tá retrô, mas E aí agora. a gente vê isso em Milão. Então a gente sabe que vai ter isso, que a cor vai ser essa, e assim vai. Então há 15 anos eu viajo para Milão por conta de sempre buscar. Vou para feiras em São Paulo, tá entendendo? Revestir, que é a parte de cerâmica e revestimento. Casa Cor, que querendo ou não, São Paulo é uma referência para o Brasil todo, Pro que Brasil todo. realmente é diferente, não tem como comparar. Tá entendendo? Em relação à cidade, em relação a poder aquisitivo, é muita coisa que tem na cidade. E o arquiteto, ele tem por obrigação ir atrás disso. Porque nosso cliente,
com tal do Pinterest, Isso. ele sabe tudo. Sabe Pinterest é. tudo, 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 tudo. Então, você tem que se antecipar a ele para dizer assim, não, existe um material, mas não é adequado para cá. Você também tem que saber. Você tem que dar soluções. Tem que ter embasamento, né? Pra também. Antigamente, quando eu vinha para cá, no início de formado, eu levava muita cipoada em obra, em construção. Porque eu não podia ter tempo de ter uma bronca numa obra que eu vinha de 15 em 15 dias, então eu não tinha tempo para ir para um escritório para pensar. Eu tenho que dar solução ali na hora. Então isso fez que eu ficasse mais dinâmico, mais rápido. Não, a gente pode fazer isso, 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 isso. Hoje eu resolvo tudo em obra. Não levo nem para o escritório. Mas eu disse a você aqui. Aí agora foi onde a gente chegou na parte que você disse que resolve em obra. Que eu só, olha, quando eu faço um contrato com o cliente, o cliente. Eu vou. Não o arquiteto fazer o projeto. Sim. Não é essa questão que eu disse. É o arquiteto, toda vez que a cliente vai com o arquiteto. Aí eu disse, olha, lá eu tenho um contrato. Só, se você botar um arquiteto, que eu não tenho nada contra, lógico, como eu disse até o projeto, mas a gente tem um acréscimo de 5%. Mas por que o acréscimo? Aí é o seguinte, porque muda aqui, faz isso aqui, vamos fazer isso aqui diferente. Mas isso aí não são todos profissionais de arquitetura. Ou às vezes até um design de interior, vamos dizer, que chega. Design de interior ele não pode mexer em arquitetura, em estrutura, ponto de tomada, ele só pode mexer em móvel. E o arquiteto, quando você tem isso aí, numa obra, de chegar e mudar, é porque existiu alguma... Tá, okay. Não, tá, eu acho que tá. Só foi porque o Vitor tinha mais... Certo. Ô, Saulo, só para complementar a tua informação que tu falou do IPCEP. Sim. Segundo o Google, é 25 mil habitantes. Tá vendo? Bem mais do que muitas cidades aqui. Aqui antigamente que a gente tinha o Alto Bom Jesus, que era o bairro... Eu acho que também tem uns 20 mil o maior lá. bairro de Serra Talhada. E aí, não são todos os arquitetos onde não tem isso. Quando você tem um projeto executivo sonhado, pensado, e você está ali com o executivo que já foi esmiuçado com o teu cliente várias vezes, beleza. É muito difícil. Toda obra minha, onde eu não mexo, ela flui. Toda obra que eu mexo, que o cliente quer mexer, atrasa ou dá bronca. Isso é tiro e certa. Tá entendendo? Até a questão da mão de obra. Que, como você disse, bate muita cabeça, assim, tem que resolver lá na obra. Mas tu sabes que peão de obra é bicho de cabeça dura. Que, como, às vezes, pronto, eu tenho uma equipe já. A minha equipe, eu já conheço a minha equipe, eu sei como é que eu tenho o trato, a gente sabe como é que é cada um. Mas eu também vou em outras obras. Sim. Né? Quando eu chego lá em outras obras, eu chego pianinho, né? O cara chega, aí tá, seu Tião lá. Seu Tião, não, mas é assim que a gente faz. Eu disse, não, mas, seu Tião, o trabalho, a gente só pode fazer dessa forma, assim, a gente vai desdobrando. Porque às vezes é uma das queixas deles, não digo que é o seu caso, mas uma das queixas deles é que, tipo, ele diz assim, ó, tem arquiteto, tem engenheiro, tem até patrão, sim, que chega de uma forma muito, bota ele muito pra baixo, entendeu? Bruta, poxa. Aí é ignorância. Um tom de superioridade. Aí é ignorância. Né? Aí é ignorância. Que assim, todos são colegas de trabalho. A gente precisa do servente, a gente precisa do pinteiro, do carpinteiro, de todo mundo. Eu tenho um mestre aqui em Serra Talhada que trabalha comigo, acho que uns 15 anos ou 20. Júnior, se tu tá ouvindo, olha o que eu vou falar aqui. Júnior é uma pessoa que ele segue à risca meu projeto. Por exemplo, eu faço tua casa, aí eu entrego o projeto, a gente discutiu, coloquei o executivo todinho. Aí você chega pra gente e fala assim, muda essa parede que ele fez. Não muda. Só muda se o arquiteto autorizar. É quem tá pagando sou eu, a gente fez, tome sua chave. Vai lá, ó. É fogo, né, velho? Ele entrega a chave, ele sai da obra. Ele não mexe se eu não autorizar. Saulo, assim, assado. Eu faço, vai alterar em quê? Não altera em nada, não, a gente pode alterar. Ele vai dizer, vai alterar, vai dar bronca. Aí eu falei, então não mexe. Ele não mexe. Então, assim, é uma pessoa que eu entrego um projeto de olhos fechados. Aqui em Serra Talhada. Trabalha comigo há quase 20 anos. Então, já um cara que tem referência, né? Isso. Um cara que tem referência. Questão de cliente também. Porque o cliente, ele não tem muita noção. Assim, muitos deles não têm muita noção do que se pode ser feito na casa dele. E até questão de custo também. Né? Pô, eu queria uma casa 5x20, né? O exemplo aqui. Sim. Mas eu quero uma garagem para 2 carros e que tem que ter o tamanho de 6 metros a garagem. Eu quero 3 quartos e um Google Closet. Sim. Que loucura aí da a gente vai fazer um edifício. Pô, não cabe, velho. Não, mas aí acho que assim, acho que a pessoa que vem com terreno... E os quartos tem que ser grandes, viu?
pessoal, quando vem com um terreno tão pequeno, ele fala, o que é que a gente pode fazer? Eu tenho um cliente meu que aí ele me levou, não era nem cliente ainda, mas aí ele me levou num loteamento que a gente tem ali, lá na ABB, acho que é lá o último loteamento, o último condomínio. Assim, é que fica da Murada, que é o dos Sim. Inácios. Sim. E aí ele levou pra lá, aí disse assim, mostrou um terreno, o terreno era totalmente em desnível. Aí eu disse, rapaz, eu já tô vendo tua casa. Ele fez, tu não achasse ruim o terreno? Eu falei, não, o terreno é maravilhoso. Vou Falei, fazer um negócio diferente. E é, né? E é diferente, a casa é super diferente. É uma casa que tem um terreno pequeno,